A paz do Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos puderem se colocar em pé para a gente ler no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 9, 10 e 11, para falar sobre o tema: quando o difícil se torna impossível, mas Deus quer que seja feito mesmo assim. Quando o difícil se torna impossível, mas Deus quer que seja feito mesmo assim. Versículo 9 diz assim: agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Um momento de oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, abrimos agora o nosso coração diante do Teu altar, na direção da Tua palavra, e queremos receber a ajuda necessária para ministrar a Tua palavra. Ajuda para ouvir a Tua palavra. Ajuda, Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor tenha a liberdade necessária, porque pelo Espírito Santo a letra deixa de ser simplesmente letra e o Senhor fala conosco de uma maneira sobrenatural. O sobrenatural é verdade e nós cremos nele e pedimos este sobrenatural em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Pode se sentar. Talvez eu esteja pregando para alguém nesta noite que esteja vivendo momentos, vivendo um tempo difícil, né? Acontece que difícil não é impossível, como está escrito em Coríntios 13, 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que possais suportar. Então, estar passando por um momento difícil é algo que não é impossível, como está nesse texto aqui. É comum, todos os seres humanos passam por provação e passam por dificuldade. Agora, Deus é fiel e não permitirá que a prova seja além, ou a tentação seja além das forças. Antes, com esta dificuldade, Ele dá também o livramento, Ele dá forças, Ele prepara a saída. É assim que está escrito. Só que a gente vai ver que existem momentos na história da Bíblia que o difícil se tornou impossível, e mesmo assim, Deus quis que fosse feito. Tá? Então, a princípio, a dificuldade é comum aos seres humanos, e os cristãos estão inclusos nesta realidade. Tá? Só que existe um momento diferente, um momento onde isso agrava. E o que vamos fazer basicamente é selecionar aqui alguns personagens da Bíblia Sagrada que num dado momento da história a vida estava difícil, ficou difícil, foi difícil. Chegou um momento que não era mais difícil, era impossível, mas Deus queria que continuasse, mesmo sendo impossível. Separei 4 personagens ou 4 momentos desse, e é lógico que é apenas a título de exemplo, existem outros,
momentos da história. Eu separei 3 do Velho Testamento e um momento do Novo Testamento. Tá? Então vamos lá. O primeiro dele é Moisés. Muita coisa foi difícil na vida de Moisés. Diga assim, difícil, mas possível. Se você analisar o início da vida deste homem, você vai descobrir que ele viveu uma vida difícil. A vida dele foi difícil. Alguns personagens têm um foco especial e a história é escrita de maneira detalhada, que é o caso de Moisés. Algumas pessoas se confundem a respeito de Arão e Miriam. Eu ouvi um pregador dizer que estava proibido que os homens nascessem e continuassem vivos, mas que mesmo assim Deus permitiu que os pais de Moisés gerassem Miriam, Arão e também o Moisés. Eles se esquecem de alguns detalhes. O primeiro detalhe é que Miriam é mulher, e a mulher não estava ordenada a morrer. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe é que Arão era o irmão mais velho de Moisés. Que quando a lei foi ordenada, Arão já tinha nascido. Tá? Quando eles foram falar a Faraó, se eu não me engano é o capítulo 7 e o versículo 7, vai dizer que Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83. Significa que quando a história de Moisés começa a ser escrita, a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Então foi um varão da tribo de Levi, se casou com alguém da tribo de Levi e gerou a Moisés, mas a história de Arão vai aparecer lá na frente, ele já tinha nascido. Ele já tinha nascido, então Arão não teve a dificuldade que Moisés teve. Quando Moisés nasceu, a ordem era, se nascer um filho homem, vocês vão matar. Ele vai ser assassinado, ele não deve viver. Se for mulher, pode viver. Mas se for homem, deve morrer. E aí você já sabe, você já conhece a história. Uma vida difícil. Uma vida difícil desde o seu nascimento. Tanto que com 3 meses de idade, ainda não tinha nome. Os pais não deram nome a ele, por quê? Não sabia se ele iria viver ou não. E aí você já sabe que ele também foi colocado naquela jangadinha, naquele cesto de junco, para que ele não afundasse. Foi algo meio que planejado. Você vai analisar que é algo difícil de fazer, que Deus trabalhou ali, sim, sabemos que Deus trabalhou, mas nós sabemos também que houve uma parte humana em tudo isso. Olha só, coloca o menino naquela jangadinha, naquele cestinho de junco que não afunda, né? E coloca naquele lugar na hora que a filha está descendo, a filha de Faraó está descendo para banho, ritual, eu não sei o que ela fazia. O Rio Nilo tem toda uma história aí que eu não vou entrar para falar a respeito. Mas, e a irmã, que já tinha nascido, já era mais velha, ficou observando. Ficou observando para, no exato momento em que a filha de Faraó retirasse o Moisés, ela fizesse a oferta, e a oferta foi aceita. Lembra? Quer que eu chame uma mulher hebreia? Ela não falou, quer que eu chame a mãe dele para cuidar dele? Ela não sabia que era a mãe dele. Não. É uma malandragem, não é uma malandragem, é uma expertise, é alguma coisa que é humana, é alguma coisa difícil de fazer. Não é algo fácil de fazer. Diga assim, difícil, mas possível. Então está aí o aperto no coração da mãe, está o aperto no coração da irmã. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar o plano? Bom, o plano humano, mas o plano humano com a aprovação de Deus, e entra o plano de Deus na história, glória a Deus. E aí sabemos que ela chama, e a mãe de Moisés é a única mãe que recebe salário para cuidar do próprio filho, né?
cuidar do próprio filho. Falou, pode chamar, chama. Ele chamou a mãe do menino, cuida dele. E aí chegou um dado momento que ele foi para o palácio. Ele foi estudar nas melhores escolas, mas ele recebeu instrução da sua mãe. Ele recebeu informação a respeito do seu povo, de quem era o seu povo. E quando ele está numa idade que imagina ser a idade de fazer a obra, vamos dizer assim, ele entra na briga de um egípcio com um judeu, com um israelita, com um homem de Deus. Está havendo ali uma opressão e ele então vai ferir o opressor, ele mata o egípcio e enterra na areia. E aí a coisa fica mais difícil ainda, porque agora o pescoço dele está a prêmio. Agora a pena de morte, se encontra esse homem, ele morre. Isso não é fácil, isso é uma vida difícil. Não é algo fácil que ele está vivendo. Ele está vivendo momentos que foi afastado dos seus pais, desde o momento que foi desmamado, ele foi levado para Faraó, ele vai ser criado para uma família diferente, retirado da sua família. Agora ele tenta libertar o seu povo. O pregador, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer que ele pensava que o povo entenderia que havia uma ordem de libertação, que ele era libertador, mas que o povo não entendeu. Então ele tem que ser fugitivo. Ele foge do Egito e vai viver lá nas terras de Jetro, em Midian. Ele vai começar uma família naquele lugar. Alguém que foi formado para se tornar um príncipe, para se tornar um faraó, para assumir uma posição elevada, estudou nas melhores escolas, estava preparado para fazer parte da elite do Egito, mas agora está no meio do pasto, está vivendo como pastor de ovelhas. Imagina alguém com as melhores faculdades da época apacentando ovelhas. Isso é difícil. Diga, é difícil, mas é possível. Ele está vivendo difícil, uma vida difícil. As coisas estão ficando difíceis. Separado dos seus pais. Ele não sabe se os seus pais estão vivos ainda. Ele não sabe se o seu irmão está vivo. Ele não conhece mais nada. Ele agora está chegando aos 80 anos de idade. Ele está com 80 anos de idade. Com uma vida tão difícil. Tão difícil que o presbítero Adilson, em uma das suas pregações, diz que foi ali que ele escreveu o Salmo 90. Há quem diga que ele escreveu no deserto, o presbítero Adilson diz que ele escreveu foi ali. Ele fala, os dias de um homem são de 70, alguns pela sua robustez atingem os 80, mas o que passar disso, o melhor dele é enfado e canseira. É mais ou menos o seguinte, eu já vivi o que tinha que viver, eu estou com 80 anos de idade, daqui para lá é só enfado e canseira. Neste momento que ele está pronto para pendurar a chuteira, que ele está falando, eu já vivi o que tinha que viver, minha vida foi uma vida difícil, minha vida foi uma vida complicada, não tenho que viver muito mais. Aí então vai acontecer o momento da sarça, você já sabe. Está ali o Senhor, a Bíblia fala o anjo do Senhor, mas nós percebemos que o próprio Deus começa a falar naquele lugar. E aí é o momento que a coisa não está mais difícil. Agora entra o impossível. Deus fala assim, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. O meu povo está falando dos seus opressores e eu vi que realmente estão sendo oprimidos. E eu desci para libertar o meu povo do Egito. Eu vou enviar você para fazer isso. O cara está com 80 anos de idade, o cara está numa situação complicada, ele fala assim, eu? Quem sou eu? Ele fala isso, não dá, porque isso agora já não é possível mais. É algo impossível, mas Deus quer que seja feito. Estava difícil, ficou impossível, mas Deus quer que seja feito. Eu vou parar aqui para ir para uma outra história, senão eu fico
o tempo todo falando de Moisés, tem outro, tem José. Da mesma forma, a vida de José foi uma vida muito difícil. Diga assim, difícil, mas possível. Novamente chegou um momento em que o difícil se tornou impossível, e Deus quis que fosse feito mesmo assim. Se for recapitular a vida de José, não consegui ainda estudar a história de José nas releituras da Bíblia, sem derramar copiosas lágrimas. Toda vez que eu vou estudar a história de José, eu tenho que parar para chorar, porque é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. É lindo de se ler a história, mas se coloca na pele do menino, se coloca na pele do rapaz, que quando muito jovem ainda, revoltado, os seus irmãos o colocam naquela cova, e daquela cova o vende para ser escravo lá no Egito. Você já sabe da história, você conhece a história. Você sabe que ele foi levado arrastado, ele foi vendido para Potifar. Não é uma vida fácil, é uma vida difícil. Diga assim, difícil, mas possível. É difícil sair da casa dos pais, é difícil ser vendido como escravo, é difícil se afastar da família. E os pais pensam que ele morreu. E agora trabalhando como escravo, é difícil, mas é possível superar isto. E ele está superando. Chega um momento que a mulher de Potifar quer ter relacionamento sexual com ele, de qualquer jeito. Ela quer. Um rapaz bonito. Mas ele diz, eu vou pecar contra o meu Deus? De maneira nenhuma. E sabemos que ele foi parar na cadeia. Está agora preso. Ele está preso. Ele agora não é só mais alguém separado da sua família. Ele é um prisioneiro acusado de estupro. Mas Deus está interessado em colocá-lo no trono do Egito. E aí chega o momento que o que é difícil se torna impossível. Gênesis 41, versículo 15 e 16, na linguagem de hoje, diz assim: o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Sair daquela cadeia para assumir o trono do Egito. Isso não era difícil, isso era impossível. Interpretar o sonho, que se tornou em filmes, que se tornou em best-seller de livros e de pregações vendidas, né? Isso não era possível. Ele está dizendo, isso não depende de mim. Quem pode dar a resposta é Deus. Então a vida vai ficando difícil, 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 vai parar na cadeia, difícil. Agora, Deus quer colocar no trono. Ele diz, isso já não é difícil, isso é impossível. Mas Deus quer que seja feito. Um outro homem é Daniel. Outra vez, estamos diante de alguém que teve uma vida muito difícil desde a sua mocidade. Vida difícil, diga, mas possível. E de novo chegou o momento em que o difícil se tornou impossível e Deus quis que fosse feito mesmo assim. Quer recapitular a vida de Daniel? Daniel tem entre 14 e 16 anos de idade. Quando o povo é deportado para a Babilônia, ele é arrancado da sua família. E se você nunca assistiu nada em torno de lista de Schindler, por exemplo, a história do povo judeu, se você nunca assistiu nada para ter uma ideia de como era isto, de como o povo de Israel sofreu essas pressões, essas retaliações por ser de Deus, e de como era tratado e como este homem, sem nenhum tipo de misericórdia,
Ele simplesmente arranca as famílias, separa as famílias e leva como prisioneiro. Ele agora é um prisioneiro de guerra, ele é um prisioneiro lá na Babilônia. É alguém separado da sua família, com uma vida difícil, uma vida muito difícil. Difícil, mas possível. É difícil o que ele está vivendo? Sim, mas mesmo lá, ele vai dizer: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Quero servir a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero cumprir os propósitos de Deus. É mais ou menos assim. A coisa está difícil para o meu lado, sim. Eu sei que está, mas é possível servir a Deus mesmo assim. É difícil, mas é possível. E ele vai fazendo o possível, não é? Dentro das suas dificuldades, mas aí chega o momento em que o difícil se torna impossível. Capítulo 2, versículo 10 e 11, na linguagem de hoje, Daniel diz assim, ó, não é na linguagem de hoje de Daniel, é de Daniel na linguagem de hoje. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, e a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. E quando Daniel foi chamado, lá no capítulo 2, no versículo 26 ao 28, na linguagem de hoje ainda, o rei perguntou a Daniel, e também era chamado de Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Então, quando ele é chamado, o que o rei queria? Para que eu saiba, eu não sei, ele disse que tinha esquecido. Mas o cara é político, aí você já sabe, vai saber se esqueceu ou não. Como que eu vou saber se você está me dando uma interpretação correta ou não, né? Para que eu saiba que a interpretação do meu sonho está correta, conta o sonho. Sabe aquele profeta: eis que te digo, né? Diz que tinha um pregador desses profetas que chegou numa igreja e começou: que assim, eis que o Espírito de Deus revela alguém em pecado no meio da igreja. Aí o pastor foi lá e cochichou alguma coisa no ouvido dele. Ele deixou o microfone e foi sentar. Aí alguém quis saber o que o pastor falou no ouvido dele. O pastor falou assim, ó: denuncie o vaso ou então se assenta. Está entendendo o que é? Sabe o cidadão que fica jogando indireta? Eis que não, você está em pecado, então eu sei que está em pecado. Você está em pecado e o pecado é esse, você fez tal dia, assim, assim, assim. Então o profeta que fica jogando indireta, falando coisas que pode ser qualquer um, dando aquelas profetadas que traz mais problemas do que... Não é verdade? Tá? Então o rei dá uma olhada e fala assim: você quer saber de uma coisa? Você quer me dar uma interpretação do sonho? Então conta o sonho. Se você contar o sonho e se for esse o sonho, eu vou saber que a interpretação também é correta. O jovem fala assim, ó: o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está exigindo, é impossível. Não é possível. Não é possível contar o seu sonho e muito menos dar a sua interpretação. Mas lá vai. E contou o sonho e deu também a interpretação, porque era algo impossível, mas Deus queria que fosse feito mesmo assim. Quer ver um outro exemplo? E agora, já encerrando a lista de exemplos, não a pregação, esse é do Novo Testamento. Os discípulos de Jesus,
Que a vida dos discípulos de Jesus tenha sido difícil, não há que se duvidar. Eles mal tinham tempo para dormir. A vida dos discípulos era difícil. Diga assim, difícil, mas é possível. Lembra? Você dá, vou te seguir para onde o Senhor quiser. Fala, as aves do céu têm o seu ninho, as raposas têm os seus... O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Vai estudar a vida dos discípulos e falar, que difícil, o camarada largou as redes, vai... Quem mandou largar? Foi Jesus que mandou largar ele. Então, veja só. Difícil. Não é fácil seguir Jesus. Por aproximadamente 3 anos e alguma coisa. Em alguns momentos sem condições para se alimentar e para dormir. Barco que vai para lá e vem para cá e aquela coisa toda, você já sabe a história, não é fácil. É uma vida difícil. Vida difícil, mas possível. Né? Só que chega um momento na vida desses discípulos que o difícil se torna impossível, mas Deus está interessado, agora o próprio Jesus, que seja feito mesmo assim. Vamos ver? Capítulo 14 de Mateus, versículo 15 ao 17, desta vez a NVI, Nova Versão Internacional. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possa ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Estava difícil? Estava difícil. Está difícil seguir o mestre, está difícil. Mas agora, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente. Senhor, o tempo já está ficando tarde, esse lugar é deserto, manda o povo embora, manda o povo comprar comida. Aí Jesus dá a seguinte ordem, não é preciso que o povo vá, vocês mesmos, discípulos, deem a este povo o que comer. Agora, o difícil se tornou impossível. Os discípulos vão dizer, com 5 pães e com 2 peixes, que vou gastar 200 de dinheiro, o que o senhor quer fazer? Não tem jeito. E isto é impossível. Era impossível. Mas Deus queria que fosse feito mesmo assim. Se você analisar o final de cada uma dessas histórias que contei aqui, e de dezenas de outras, quase que centenas, que eu não contei, o que ele queria fazer foi feito. Era impossível. O difícil se tornou no impossível, mas foi feito. O Moisés retirou o povo do Egito. O José se assentou no trono do Egito. O Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, e não só interpretou, contou o sonho como o interpretou, mas ele foi por vários impérios até falar a respeito de coisas que nós estamos vivendo nos dias atuais e escrever coisas que combinam com o livro de Apocalipse que estamos vivendo nos dias de hoje. Essa correria, esse negócio de tecnologia, o aumento do saber, o saber se multiplicará, esse negócio de tudo isso aí está escrito no livro de Daniel. Daniel experimentou mais do que o difícil, ele experimentou o impossível. Então, falar um pouquinho agora, eu separei esses quatro exemplos de difícil, vida difícil, situação difícil, que deixa de ser difícil e passa a ser impossível. Mas Deus quer que seja feito mesmo assim. E que Ele faz. Na vida dos discípulos a mesma coisa. Só 5 pães e 2 peixes, não tem problema. Manda o povo sentar, você já sabe que com apenas 5 pães e com 2 peixes, aquele povo comeu e sobraram 12 cestos cheios. Nós sabemos disto. Deus queria que fosse feito mesmo assim e foi feito. E foi feito.
Poderia falar de Josué, a travessia no Jordão, aquilo é impossível. Poderia falar de Davi, não vou, no tempo não permite. A vontade é de continuar falando de outros momentos da história, de alguém que viveu vida difícil, e que chegou um momento que não era mais difícil, agora é impossível. Era impossível, mas Deus queria que fosse feito do mesmo jeito, mesmo impossível. Tá? Agora falar um pouco sobre as dificuldades da vida cristã. Eu disse inicialmente que posso estar pregando para pessoas que estejam passando por momentos difíceis. Então, já repetimos várias vezes que é difícil, mas é possível. A pregação do Evangelho nunca deveria ter deixado de lembrar aos crentes que no mundo eles teriam aflições. Durante muitos anos, uma teologia paralela pintou um quadro onde ser cristão é ser alguém que só passa por alegria e vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Não sofra mais, meu amigo, não sofra mais. Jesus Cristo pode hoje te dar a paz. Então, os pregadores do Evangelho que combinaram com essa pregação que alcança o século XXI, deixaram de instruir os cristãos que no mundo haveria aflições, haveria dificuldade, e começou a pintar esse quadro de uma teologia bonita, onde é muito gostoso ser crente e vai dar tudo certo. Nossa geração não foi preparada pelos pregadores para enfrentarem as dificuldades da vida de cabeça erguida. Como resultado, temos famílias que não resistem às intempéries do casamento, resultando quase sempre em divórcio. Então, quando a coisa aperta no relacionamento, quer saber de uma coisa? O casamento é uma coisa muito difícil. Melhor a gente separar, você vai para o teu lado, eu vou para o meu lado, desse jeito não dá, está difícil demais, está difícil, não é possível, então vamos, já acabou. Então, uma pregação onde dá a você escapes que não foi Deus que deu, onde te abre portas que Deus não abriu. Um evangelho que não fala das dificuldades da vida, um evangelho que não fala que existem momentos difíceis na vida. Como resultado, eu falei do casamento, mas tem também um vírus feio e infeliz. Tem sido bastante para fazer os crentes do século XXI ficar em casa, sei lá até quando. Enquanto nos primeiros séculos, eles não respeitavam os decretos dos tiranos que eram capazes de matar. Os crentes do século XXI não estão preparados para as dificuldades. Olha só o que foi que Pedro e João disseram diante do Sinédrio. Eles se reuniram no Sinédrio e chamaram aqueles homens e disseram: olha, nós estamos proibindo, não faça mais isso. Não fale mais nesse nome. Nós vamos soltar vocês, não tem jeito, vamos ter que soltar vocês. Mas não fala mais nesse nome, para com isso. Estão proibidos. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir e não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Olha só, o Sinédrio reunido não é simplesmente um decretozinho paralelo qualquer, não. É uma reunião de gente capaz de matar, de tirar o pescoço fora da cabeça, ou a cabeça fora do pescoço. Tira as duas coisas. Falei errado. Não, olha só, nós não vamos obedecer vocês, não vamos deixar de falar daqui, não tem jeito, não dá para obedecer vocês. Nós queremos obedecer a Deus, é a Deus que nós vamos obedecer. Tá? Estou autorizado por Deus a dizer que as dificuldades da vida são parte integrante das profecias para os últimos tempos. O próprio Jesus disse em João 16:33 na CF: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo disse a Timóteo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os crentes se esqueceram disto. Os crentes se esqueceram que dificuldade sempre fez parte da vida cristã e que é parte, inclusive, das profecias autorizadas pelo Espírito Santo. Por isso que eu estou dizendo que estou autorizado a dizer que isso faz parte desse tempo que nós estamos vivendo. E por isso, nós temos que entender que a coisa pode estar difícil para mim, a coisa pode estar difícil para você, a coisa pode estar difícil para você, que de repente poderia até estar aqui hoje, participando da nossa reunião. Não estou falando de você que não pode estar, eu estou falando de você que deveria estar aqui hoje e não está. Não está porque acha que está difícil demais, então difícil demais não é possível. Não, é difícil, mas é possível. Acontece que nós servimos o Deus do impossível. Se tropeçarmos diante das dificuldades, nunca veremos Deus exigir para em seguida Ele mesmo fazer acontecer o impossível. Se a dificuldade me para no meio do caminho, se eu acho difícil demais e digo, está difícil, então eu vou parar. Está difícil, então eu vou amarelar. Está difícil, então eu não vou em frente. Eu nunca vou chegar no nível onde, ao invés da coisa ficar só difícil, ela fica impossível. E o Deus do impossível exija que seja feito, para que eu não faça, mas para que Ele mesmo possa fazer em nossa vida. Ah, mas parece que não existe mais milagre. Onde é que estão os grandes milagres? Cadê as operações? O crente para no meio do caminho, amarela no meio do caminho, não vai em frente, tropeça diante das dificuldades, não sabe que dificuldade é inerente à vida, é inerente ao verdadeiro cristianismo, inclusive. Mas o Deus da Bíblia Sagrada não só permite a dificuldade, não só permite que a vida seja difícil, mas Ele espera que em meio a tantas dificuldades da nossa vida, em meio a tanta dor, em meio a tantas crises, chegue o momento em que Ele venha exigir de nós. Por que Ele vai exigir o impossível? Porque Ele já percebeu que o possível nós vamos fazer. Ele já percebeu que o possível pode apertar do jeito que for. Pode apertar, mas o possível eu vou fazer. O possível pode estar doendo, pode estar difícil, pode estar complicado, mas é a minha parte. A minha parte eu vou fazer. Eu não vou amarelar, eu não vou desistir. Está doendo, eu estou chorando, está difícil, mas eu vou em frente porque sou crente, louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca fez grandes milagres sem a coisa apertar primeiro. Ah, Deus fez a água das rochas, é verdade. Mas observe que antes de fazer isto, o povo ficou com 3 dias sem tomar água, ficou com sede. Deus abriu o Mar Vermelho, é verdade que Ele abriu o Mar Vermelho, mas antes de abrir o Mar Vermelho, Ele deixou que o exército estivesse atrás, todos armados com espada, e o povo agora, entre a vida e a morte. A coisa apertou, meu Deus, está difícil, está muito difícil. Está difícil, mas Deus vai fazer o impossível, manda o povo marchar. Como é que eu posso marchar? Pode, porque o mar vai se abrir, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus do impossível e quer fazer o impossível acontecer na minha vida e quer fazer o impossível acontecer na sua vida. Mas enquanto estiver difícil, mas for possível, faça a tua parte, porque deixa eu dizer para você, porque você vai ver o impossível acontecer na sua vida. Não existe homem na Bíblia Sagrada que tenha visto o impossível acontecer, sem primeiro ver a coisa apertar ao ponto de ficar impossível. Não dá para fazer isso, Deus. Isso que o Senhor quer de mim já não dá mais, eu não consigo, não tem jeito. Deus fala, mas eu quero
vai acontecer, porque eu vou fazer milagres na sua vida. Esta é a palavra de Deus. Se você quer dar um aplauso, faça isso em nome do Senhor Jesus. Quer ficar em pé para orar comigo? Senhor nosso Deus, este povo está em pé diante da Tua presença. Nós estamos em pé após ouvir a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra nos faz entender que a vida realmente não é algo tão simples assim. Que a vida realmente tem dificuldades e que nós precisamos aprender a ser crentes no meio das grandes dificuldades, no meio das crises, no meio das provações, das tribulações e, em alguns momentos, até de tentações. Em alguns momentos, com a participação até do nosso adversário, como foi no caso de Jó. Senhor, talvez eu esteja orando com alguém, essa é a terceira vez que falo isto, que esteja passando por um momento muito difícil, esteja passando por algo difícil demais. E ele ouviu por várias vezes, repetidamente, é difícil, mas é possível. Mas, Senhor, aqui no final desta ministração, junto nesta oração agora, nós estamos sendo informados de que mesmo quando for impossível, mesmo quando a coisa apertar a tal ponto que a gente olha e fala, agora não dá mais, não tem mais jeito, agora não tem solução, o Senhor vai exigir e o Senhor vai fazer o milagre acontecer, porque o Senhor nos chamou para escrever em nossa vida uma história de milagres, uma história de sobrenatural. Alguns de nós aqui, Senhor, já estamos vivendo o sobrenatural. Alguns de nós aqui, Senhor, já chegamos a um ponto onde se tornou impossível. Alguns de nós já recebemos diagnóstico em que seria impossível. Não poderíamos mais estar aqui, Senhor, neste culto, se o Senhor não tivesse exigido que nós vencêssemos aquilo que não é possível vencer sozinho. Mas está claro, como o presbítero Lourenço falou aqui na sua breve palavra, nós não estamos sozinhos. Nós queremos o Pai, nós desejamos o Pai, nós ansiamos por isto. Pode ter diversão, pode ter alegria, pode ter sorriso, a vida pode até ser boa, sim, tem coisa boa na vida também, não é só tristeza. Mas o que queremos mesmo, Senhor, é este abraço, o que queremos mesmo é esta certeza de que o Senhor não perdeu o controle, esta certeza de que mesmo na corte da Babilônia, a Tua presença vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mesmo, meu Deus, lá no Egito ímpio, a Tua glória vai brilhar de maneira sobrenatural. Mesmo, Senhor, diante de homens tiranos como Herodes e outros, meu Deus, a Tua presença vai fazer toda a diferença e o impossível vai acontecer em nossa vida. O impossível vai acontecer, meu Deus. Nós acreditamos nisto. Nós acreditamos, meu Deus. Nós acreditamos em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos, é assim que nós falamos nesta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.